Então, pessoal, com base naquele short que eu fiz, apenas para mostrar mais ou menos umas referências que eu estou disponibilizando a partir do PDF, essas referências, na realidade, demoraram bastante para compilar, cerca de 5 a 6 anos mais ou menos. E aqui envolve principalmente a área acadêmica e pessoal que gosta mesmo, né, de bons livros, etc. Só que eu compilei muita coisa em PDF, não só do que eu tinha, mas também de contas que eu tinha também, que eu conseguia a nível acadêmico, etc. Então, até mesmo para facilitar a vida de muitos que não podem ficar lá, preciso desse livro, preciso daquele livro, já tem praticamente todos os livros e mais um pouco, né? Não só foi facilitar a minha vida, mas para facilitar a vida de muita gente. E, na verdade, eu acredito que seja muito melhor do que só para sua finalidade, formação, etc. Eu acho que isso aqui, para quem gosta, tá? Para quem gosta de ler sobre esses livros, gosta de ter, gosta de ver os melhores autores, tá? Acho que vale a pena. Porque aqui eu não coloquei materialzinho, né, esses mais simples ou as referências mais só básicas. Eu peguei as referências boas, melhores, aquelas que são autores referências nas suas áreas. Então, por exemplo, eu já tinha falado um pouco de matemática num short, então eu recomendo aí assistir aquele shortzinho de 180 segundos. E aqui eu expliquei mais ou menos o que é cada coisa, né? O nível dos livros. Aqui, na verdade, eu fiz uma divisão das áreas, só que, por exemplo, na parte que fala aqui de livros, que realmente são propriamente os livros, tem livros aqui de nível excelente, né? Na questão de referência. Então, fundamentos para quem gosta, por exemplo, tá compilado aqui. Então, assim, foi um trabalho de compilação que eu fiz, tá? Textos, onde você vai encontrar muitos artigos interessantes. Deixa eu ver aqui também. E eu queria mostrar também a parte que eu não tinha mostrado lá no short, que é a parte de ciência e engenharia. Ciência e engenharia você vai encontrar muita coisa de referência também nos cursos de engenharia. Principalmente, aqui eu foquei mais na área de eletrotécnica, eletrônica, automação. Então você vai ver muito mais essa área aqui por enquanto, porque outras eu preciso pegar de outras pastas, né? Eu não arrumei ainda tudo, mas aqui já tem uma base boa. Eu não quero também deixar uma pasta muito pesada, né? Aí tem aqui também algumas provas. Aqui são livros de referência. Por exemplo, esse análise de circuito aqui é muito procurado. Comandos elétricos. Tem comandos elétricos, teorias e atividades também. Às vezes quase ninguém acha. E esse livro aqui é extremamente interessante. Engenharia de automação, engenharia aeronáutica, enfim, tem várias coisas aqui bem sinistra, bem interessante. Projetos é uma pasta que eu acho que é a que eu mais gosto, porque aqui tem coisas que você nunca viu e provavelmente nunca vai ver na vida. Quer dizer, não é que nunca vai ver na vida, né? Você vai ver aqui, mas você nunca vai, raramente você vai ouvir falar e vai achar. Talvez alguém aí que esteja assistindo ao vídeo já tenha visto ou alguma coisa do tipo, mas são livros assim de referência de projetos antigos de ensino, coisas que na realidade eram relíquias que nunca deveriam ter sido extintas, vamos dizer assim, né? Você vai ver livros, na verdade, que ensina de verdade, não é só que ensina só a teoria e tal, mas ensina a experimentação, ensina a compreensão do negócio, do fenômeno, por exemplo, se for aqui no caso, a gente tô te referenciando a física, no caso, né? Então, são livros que também foram feitos para professores na época, né? Muitos livros também na época da evolução do ensino de ciências, etc. Tem aqui também. Muitos artigos interessantes. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho interessante aqui, que é isso aqui, ó. Tem artigos super interessantes na época. Isso aqui é relíquia. Isso aqui eu consegui compilar com uma dificuldade enorme. Então são artigos extremamente interessantes que você vai ler da época, originais, entendeu? De experimentos, como é que fazia, tanto de química, né? Ciência em geral, mas química, física, né? Até engenharia, por exemplo, explicando as bases, aqueles fundamentos de tudo aquilo que veio agora, tecnologicamente, fundamentado em cima disso aqui, na época que estava estudando, na época que foi lançado, etc. E colocado como material mesmo didático, entendeu? Então são coisas que você não vai, raramente, isso aqui você não acha, entendeu? Então eu levei muito tempo para achar essas coisas, compilar enfim, foi um trabalho enorme. E aqui falando sobre gás inerte,
a medicina, por exemplo, você vai falar um pouco sobre a evolução da medicina. E aqui as referências são o MIT, na época, que fazia esse tipo de programa de ensino. Também a própria... Muita coisa que também eles importaram da própria União Soviética, né, na época, quando os cientistas iam fazer alguma contribuição lá, né, no exterior, etc. Tinha aquela questão... enfim, essas fugas de cérebros, né, levaram também à fuga de materiais. E aqui você vai ver muitas coisas assim que foram produzidas na época que você não vai achar, a não ser que você vá para uma biblioteca ou então fuce em lugares quase inóspitos da internet. Mas aqui são coisas que você não vai achar assim facilmente, entendeu? Demorou muito para eu achar. E foi um trabalho investigativo para achar essas coisas, porque eu pensando na época, eu queria ter acesso a materiais que hoje raramente existe. Tipo assim, materiais que eu sei que tem qualidade. Não só, por exemplo, a Biblioteca Mir, que é famosa, ou também os programas do MIT na época, como o Comitê de Física, etc. São coisas assim que você talvez não tenha ouvido falar, entendeu? Alguns talvez tenham ouvido falar, mas eu compilei muita coisa aqui sobre isso, entendeu? A projeto de física de Harvard na época, né? Quando Harvard estava desenvolvendo o curso de física para o pessoal que ia dar aula, né, professores, para ensinar a ciência de um modo emergente, vamos dizer assim, né, precisava muito de cientista na época, desenvolvimento tecnológico, da indústria, etc, e você vai encontrar muito material aqui assim. Também tem material de referência, por exemplo, referência até para professores, como que vai dar aula sobre o assunto. Então, assim, é extremamente interessante. Tem listas aqui também de exercícios, por exemplo, termodinâmica, etc. Cara, tem muita coisa aqui. Artigos, assim, sobre coisas interessantes, supercapacitores. Cara, porra, essa ali... Na época, se fosse na época, eu daria um bom dinheiro pra esse material, vou ser sincero. Tá? Isso aqui coisas assim que, tipo, por exemplo, não se ensina na escola, mas as pessoas perguntam muito, né? Entende pouco sobre o assunto. Às vezes falta num livro de física geral, por exemplo. Então, aqui tem uns artigos mais específicos, entendeu? Disso aqui. Tem muito artigo também do CREF, né? Que para que alguns professores talvez conheçam, Centro de Referência de Ensino de Física, que é, por exemplo, para explicar como é que funciona algumas coisas, motor de indução, sei lá, tem apoio ao professor, né? Alguma aplicação interessante, formas de dar aula usando aplicações, enfim. Tem muitas coisas aqui que você pode contemplar para sua aula mesmo, né? E para o seu estudo, no caso, se você tiver apenas... E também para você ter, cara, porque isso aqui é relíquia, entendeu? São coisas aqui que são relíquia. Vamos lá também. Física. Livros de física aqui são os livros mais pesados. Praticamente você pode pesar até com a balança, de tão pesado que é. As referências, porque as referências são as referências que não só utilizadas na universidade, né? Na universidade em si, mas também algumas são utilizadas, por exemplo, por pesquisadores até. Então, por exemplo, algumas referências de pós-graduação são recomendadas. Então, independente da sua formação, você ter isso aqui, tá? Você está compilando aí boa parte da sua área. De repente, por exemplo, se é da física, né? Ou de alguma área específica também de pós-graduação. Então aqui você tem boas referências que eu reuni, entendeu? E tem a coleção, as coleções na realidade, tem coleções que provavelmente você nunca ouviu falar, tá? Por exemplo, a Eletrodinâmica de Weber, você nunca deve ter ouvido. Eu acredito que, não é querendo dizer que você nunca ouviu falar, mas eu tô querendo dizer que a maioria das pessoas dificilmente teve acesso, entendeu? Porque eu já fiz esse teste, já testei, você já ouviu falar, até mesmo no meio acadêmico, dificilmente por exemplo, alguém conhece, assim, muita gente conhece os livros do Landau, que são livros de referência na física, mas na física ninguém nunca ouviu falar na história sobre a eletrodinâmica de Weber, entendeu? Então eu reuni isso também. Então são coisas assim que eu tirei lá do fundo do baú. Problemas de física, Krotov, isso aqui é problemas olímpicos, tá? São coleções olímpicas. Então deixei aqui problemas interessantes. A parte da biblioteca Mir não está aqui, mas eu tenho uma pasta só da Mir, separadinho, de matemática e de Mir de física. Não só de física, tem geologia, tem história, tem histologia, tem uma série de outras áreas da ciência na Mir que é poucamente divulgado, inclusive psicologia.
Eu também vou mostrar depois, senão o vídeo vai ficar muito longo, eu quero mostrar mais algumas coisas. Livros de referência do ensino médio, como, por exemplo, esse livro aqui é interessante, esse livro aqui russo, porque ele mostra mais ou menos como que a física deveria ser no ensino médio. Então, é um livro que eu acho super interessante também. E tem um livro também que tem a mesma pegada desse livro russo, que é um livro americano que foi importado no Brasil na época, que é o Physical Science Study Committee, que é o comitê de ciências físicas, né? Estudo de ciências físicas. E esse aqui, na verdade, é referência não só para alunos, como para professores. E são livros que você vai encontrar, assim, muitas vezes não vai encontrar muito cálculo, mas você ao ler, você vai entender muito bem o fenômeno, entendeu? Não só isso, como você consegue reproduzir experimentos que, na verdade, são feitos no laboratório. Então, são livros, assim, extremamente interessantes nesse sentido, porque não são livros, assim, tipo, livrinhos para você aprender, regra, não. Esquece isso. Aqui você está falando de referências, tá? Que vai te ensinar, não só vai te ensinar de verdade, mas que isso vai te agregar um valor enorme por ter esse conteúdo, né, de consulta mesmo, né, essas coisas. Então aqui, por exemplo, tem uns tradicionais também, né, Fundamentos de Física Halley e tal, então não podia deixar passar também. Tópicos para ensino médio, essas coisas. Numa outra pasta eu deixei tudo arrumadinho, né, o que é ensino médio, o que é superior, o que é aprofundamento, etc., o que é especialização. Coleção de Feynman, Lucien Zweig, são referências, né? O Atkins também eu acho muito interessante, a parte físico-química, principalmente para quem estuda mecânica quântica, né? Tem muita coisa de mecânica quântica interessante aplicada à química aqui. Princípios de Química também é referência. Física Médica, volume 1 volume 2, para quem é dessa formação. A coleção Robortella, a famosa coleção Robortella original aqui, ó. O que eu acho interessante dessa coleção? São 8 volumes de física, cara. São 8 volumes de física de nível médio. É claro que não é um nível... assim, não é um aprofundamento, mas... não deixa faltar nada praticamente pro ensino médio, entendeu? Em teoria. Não é um livro assim de complexidade, mas é um livro que te ensina a nível médio que outros livros dificilmente vão fazer, porque tentam compilar demais, etc. Então é um livro que tem muito, na verdade, exercício de exemplo e explicação do porquê, né? E eu acho interessante também. Um livro que eu acho muito rico dessa coleção é essa eletrostática aqui, ó. Eu achei mega interessante, porque a riqueza que tem nesse livro só sobre falando de eletrostática é muito interessante. E é um livro completo. Inclusive tem coisas aqui que eu nunca vi em outros livros. Assim, sendo sincero. Na parte de ensino médio eu nunca vi. Óptica geométrica e tal. Assim, são livros bem especializados, bem interessantes de se estudar. Eu acho que para o ensino médio esse aqui também seria um bom livro para assim, você pegar... eu quero um livro que eu não preciso ficar estudando outros. Esse aqui seria uma coleção interessante. Eletricidade Experimental 1 e 2, também poucas pessoas também têm acesso. Curso de Física de Berkeley, volume 1. Isso aqui, na verdade, são livros, tá? Isso aqui não é apostilazinha, não. Curso de Física de Berkeley... Isso aqui são as coleções de Berkeley, eu gosto muito, na verdade. Vamos ver... Física, Estudo de Comitê, Ampère... tem também Ampère, Eletrodinâmica de Ampère. Alguém já ouviu falar? Duvido. Pelo menos alguns devem ter ouvido falar, mas historicamente, entendeu? Sobre esse... E são livros, tá? A coleção de Landau, tem toda a coleção de Landau. Vamos ver. Tinha mais coisa aqui que eu acho que eu coloquei em outra pasta. Introdução à mecânica e tecnologia. Tecnologia de foguetes. Deixa eu ir para Geociência só para dar uma olhada. Geociência eu não terminei de colocar, mas são livros interessantes, até livros antigos também. Astronomia e Astrofísica. Esse livro aqui é referência na curso de astronomia, tá? É referência. Geografia atualizada, né? É sempre bom ter. Eu falei que não tinha humanas, mas também geografia faz parte disso. Tem humanas também, tá, gente? Na verdade não é só exata, não. Decifrando a Terra, para entender a Terra. Isso aqui para geólogo é fundamental. Isso aqui é a bíblia básica do geólogo. Quem está estudando geologia, geofísica, usa esse livro aqui. Meteorologia e Climatologia. Esse aqui é um livro que mais tem... esse aqui é o único livro que tem mais cara de apostila. Um dos poucos livros que tem cara de apostila. Tirando a parte de textos. É esse aqui. Esse aqui também tem uma carinha de apostila, mas ele é um livro. Hoje ele é um livro. Entendeu? Você... também é um livro assim para quem começou a astronomia já começar a ler.
Deixa eu ver. Esse aqui é um livro bem antigo de astronomia, mas é super interessante, tem coisas que ainda tá na ordem do dia, vamos dizer assim, né? Eu não posso clicar um por um, que senão vai demorar muito, mas depois eu vou clicar aí alguns para mostrar. Biociência tem livros bons também, biologia, né, atualizado, mas tem bioquímica, esse livro aqui de bioquímica é extremamente interessante, também é referência na área. E biofísica também. Não vou dizer que esse biofísica é o referência na área, mas Profundamente Biofísica é muito interessante. Tá? É um livro super interessante também, para você entender a aplicação da física no sistema biológico, no corpo humano. É uma editora interessante que abordou muitas coisas para quem é da área específica também, né? É uma ótima introdução para quem for se especializar na área, tá? Então, é um livro que valeu a pena. Geociência já mostrei, por enquanto, né? Tem mais coisa ainda, mas não tá aqui. Por enquanto é isso que eu posso mostrar, porque senão o livro vai ficar muito longo. Tem outros. Literatura capitalista não é nada demais, mas é só sobre aquelas coisas banais que a gente está acostumado a ouvir por aí. Mas é interessante também. E é isso, tá? Acho que tem mais coisa que tá faltando, entendeu? Eu pretendo colocar, mas eu já tô disponibilizando assim da forma que tá, se você tiver interesse, tá? Se você tiver interesse, entre em contato comigo. E não é aquilo, né? Eu poderia até fazer gratuito, mas o trabalho que deu de compilar tudo, inclusive coisas que você não vai encontrar facilmente, e outras coisas que você literalmente não encontra porque não tem mais, foi retirado. Não só de edição, mas foi retirado até mesmo da internet. Você não encontra na internet, por exemplo, aqueles artigos interessantes de histórico, né, que eu mostrei. E também tem uma coisa que também queria mostrar, que é a parte de licenciatura. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver aqui. A parte de licenciatura é interessante, mas vamos ver aqui. É uma outra coisa que eu acho interessante, que é para o pessoal da parte de licenciatura. É compilados. Deixa eu ver. Compilados. Material compilado aqui. Então, isso aqui na verdade foi tirado do Papman, tá? Eu reuni bastante coisa do Papman, foi muito difícil também fazer porque era muito conteúdo. E aqui são livros com planilhas, interessante, tudo bonitinho para o pessoal que quer na área de formação dos professores, especialização, pós-graduação. Então, por exemplo, ferramentas de humildade, mudança de paradigma. Aí tem aqui materiais interessantes sobre isso, a importância dos padrões. Isso aqui para você criar, ensinar a criança, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui outra coisa. Campo multi-aplicativo. Campo multiplicativo, perdão. Tipo assim, para você ensinar a criança, né, como a pensar em multiplicação, como fazer bibliografia. Tem várias bibliografias de referência só sobre isso, tá? É só sobre ensino, campo conceitual. Esse livro aqui eu cheguei a ler. Tá, esse livro aqui eu cheguei a ler, Conceitual Algébrico. E tem também sobre campos conceituais também, que eu acho interessantíssimo na área de psicologia e pedagogia. E eu posso dizer que tem muitas coisas que foram negligenciadas, tá, gente? Então o pessoal assim, o ensino tem que melhorar, etc, blá, blá. Mas, cara, tem muito material bom que simplesmente foi negligenciado. Simplesmente ele existe, tá? Tem referências boas na área de ensino, de aplicação, mas o mercado, vamos dizer assim, de ensino, né? Porque não deveria ser um mercado. Mas o mercado de ensino, a mercadologia de ensino não aplicou, entendeu? E isso também você vai ver aqui de interessante. Bom, é isso por enquanto. O vídeo já tá longo pra caramba, né? Já passou de 10 minutos que eu queria, na verdade. Já dobrou o tempo. Qualquer coisa, entrar em contato, pode chamar aí nos comentários.